aqui uma dos looks dela, com esse vestido dourado, a gente consegue ver que fica super bem para ela, não chega a ser um dourado muito para aquele ouro muito quente, fica meio para um pouco puxando para um rosado quase, um tom pêssego aí, então a gente consegue ver que cai super bem para ela tá com um tecido também que contorna bem o corpo, e ao mesmo tempo, quando a gente compara com outro tom, aqui no prata, a gente vê que tem mais definição. Tanto um vestido quanto o outro, a gente não fica olhando para o vestido, a gente consegue prestar atenção aí no rosto da Lupita. Então, é bem interessante, porque tanto nesse tom mais um pouco ouro, como nesse prata, a gente foca no rosto dela. No entanto, a gente consegue ver que o prata aqui da esquerda, ele define mais o rosto dela. A gente vê o contorno do rosto, a gente consegue ver o branco dos olhos, esse branco também aparece nos dentes dela. Então, ele é mais nítido quando a gente olha como um todo. A gente já não consegue ver muito bem o branco do olho quando ela está nessa outra imagem da esquerda. Então, a gente percebe aí que, no caso aí, não tem tanta definição. Então, vamos dar um zoom aqui e vamos ver essas duas imagens. Então, como eu falei aqui, a gente vê que a imagem da esquerda, ela fica super bem nesse dourado, ela dá esse tom, um tom um pouco mais de uma pele que puxa um pouco para esse calor, enquanto que o outro aqui, que tem, na verdade, esse prata com esses verdes, então tem bastante luz, tá puxando muito mais para uma prata pura, enquanto que aqui do outro lado esquerdo você não tem um tom que seria um dourado, bem aquele dourado amarelado. Mas a gente percebe que acaba aí, por causa dessa luz que ilumina muito, acaba refletindo muito no rosto dela, dá algumas áreas de luz, né, no rosto, essa imagem que ela está com prata, com esse verde, porque tem bastante pedra aí, tem a iluminação do local onde ela está, e mesmo que ela tivesse ao ar livre, tem o sol, então vai refletir bastante para o rosto dela, vai acabar interferindo. Mas mesmo assim, perceba como o rosto da Lupita, que ela está mais ou menos com a mesma maquiagem dos olhos, é um azul, um pouco esverdeado, mas perceba como o rosto dela fica muito mais definido com prata do que com aqui esse tom mais dourado. No entanto, os dois ficam super bem para ela, mas se ela tivesse que escolher um, a gente prestar atenção aqui, qual que define mais, qual que a gente acaba definindo mais o rosto dela, trazendo que a gente perceba mais o formato do nariz, dos olhos, do queixo, o contorno. A gente então ficaria aqui com o prata, mas ambos os dois ela consegue usar, ela não tem uma rejeição que ela não possa estar usando aí, no caso, esses tons mais dourados. E isso aconteceria com as mesmas joias, ela pode estar usando ela pode estar usando prata, como ela pode estar fazendo essa mistura, usando um pouco de dourado também, e ela usa e carrega super bem, ela consegue usar. E em termos de batom, a gente consegue ver que aqui que está um pouco mais esse alaranjado, um pouco mais por esse calor, na verdade é um nude, mas tem esse pouco desse calor. O batom está muito mais, caiu muito melhor do que esse vermelho, talvez aqui por causa do contraste, mas o meu voto seria para o lado esquerdo em termos do batom. Acho que a maquiagem ficou muito mais elegante, muito mais sutil do que esse vermelho. Esse vermelho aqui, de repente, utilizar com um outro tom de roupa, não sei, mas ficou muito. Eu acabo vendo muito melhor essa outra imagem aqui que ela está com dourado.